Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois do roubo gigantesco que foi a última partida do Vasco quarta-feira, o Vasco vira a chavinha e vai enfrentar o Vitória amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar bastante desse jogo aí, se o Lisca vai manter ou não esse mesmo esquema. Será que vai continuar jogando com 3 zagueiros? Eu acredito que não, hein? Porque o Hernando, meu amigo, não dá mais, não tem que rescindir o contrato com esse jogador. Também vamos falar da venda do Marrone, o Vasco podendo lucrar uma boa grana com a venda do ex-jogador revelado na Colina. E tudo isso e muito mais agora pra vocês, mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Também aquele recadão rápido para você que, meu amigo, quer mudar de vida, quer ganhar dinheiro com a internet, trabalhando em casa, no conforto aí da sua casa, mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui, o primeiro link aqui do vídeo. Clica lá e confere, você pode mudar a sua vida aí trabalhando todos os dias na sua casa. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Vitória amanhã às 7h30 da noite, fora de casa, lá em Salvador. Tenta aí buscar uma recuperação dentro da Série B, né? Após o roubo gigantesco, um dos maiores roubos que eu já vi na história do futebol no último jogo de quarta-feira, né? Tinha que prender esse juiz para ele ficar na cadeia. O Vasco foi muito prejudicado. Volta aí todas as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Vitória, né? Um adversário que está muito mal na competição. O Vasco precisa realmente voltar a vencer. Tem aí adversários da parte de baixo da tabela, uma sequência de adversários. Tem que vencer todos esses jogos para pelo menos somar 12 pontos aí com as vitórias e se aproximar ou até, quem sabe, entrar dentro do G4. Hoje o Vasco figura apenas na 10ª colocação com apenas 22 pontos, a 4 pontos do G4, o quarto colocado segue sendo o Avaí com 26 pontos. Esse jogo de amanhã terá transmissão aí do Sport TV e também do Premier Clubes. A grande dúvida do torcedor vascaíno, a grande dúvida realmente é se o Lisca vai continuar mantendo esse mesmo esquema que enfrentou o São Paulo no jogo de quarta-feira, né? Com 3 zagueiros, o Zeca ali figurando mais no meio, né? Ali fazer meio com uma espécie de volante no meio campo. Eu gostei dessa formação, o Vasco foi bem até a expulsão do Léo Jabá, porque aí o Vasco descontrolou totalmente. Mesmo assim, ainda conseguiu fazer um gol no São Paulo. Com certeza eu acho que o Vasco está no caminho certo, não é de jogar todo o trabalho do Lisca no lixo, devido aí a um péssimo resultado, interferência total da arbitragem, né? Roubaram o Vasco e com certeza a gente não pode criticar o trabalho do técnico Lisca. E, infelizmente o Lisca foi expulso, meu amigo. Ó, ninguém sabe explicar por que o Lisca foi expulso. Eu queria ver uma entrevista coletiva desse juiz, por que ele expulsou o Lisca, né? Eu gostaria de ver realmente uma coletiva, mas eles nunca vão fazer isso, né? Vai terminar em tudo isso aí em pizza, vai terminar como foi o VAR descalibrado que resultou no rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho do Lisca, na minha opinião, segue sendo bom, mesmo os resultados não aparecendo. O único erro dele é manter o Hernando como titular, na minha opinião. O Hernando não é jogador de futebol, tem que aposentar, voltar a jogar no Goiás ou qualquer outro time aí, longe do Vasco, porque é um jogador ridículo, não tem condição nenhuma da gente ver ele vestindo a nossa camisa. A diretoria do Vasco não faz absolutamente nada, não contrata um zagueiro. Infelizmente a gente tem que aguentar o Hernando errando todo jogo, né? Infelizmente essa é a vida do Vasco e o Lisca tem que tirar ele do time, cara. Se voltar com o esquema de 2 zagueiros, é o Miranda e o Leandro Castan, não tem um outro zagueiro para colocar, para jogar junto com o Miranda, tem que ser o Miranda e o Leandro Castan, até pelo menos o Ricardo Graça voltar da seleção olímpica. Eu acho que devido às falhas da defesa do Vasco, o Leandro Castan merece sentar um pouquinho no banco, porque eu acho que seria interessante o Lisca testar o Ricardo Graça jogando ao lado do Miranda, já que a diretoria do Vasco queria dar oportunidades para os jovens garotos da base, não quis contratar outro zagueiro e trouxe somente o Hernando. Tem que colocar pelo menos os zagueiros aí da base para jogar, porque realmente não dá para continuar com essa zaga. Leandro Castan e Hernando são horrorosos. O Leandro Castan, que no lance da expulsão dele no jogo contra o São Paulo não teve culpa nenhuma, mas fora isso ele vem jogando mal, vem tomando muita bola nas costas, o Vasco toma gol todo jogo de cabeça e infelizmente são todos erros defensivos. Eu acho que a defesa do Vasco tem que ser trocada. Se ele for manter esse mesmo esquema, provavelmente o time do Vasco deverá ser Vanderlei, a zaga aí com Miranda, Hernando, Leandro Castan, no meio campo, aí o Rômulo no lugar do Bruno Gomes contundido, o Rômulo deverá ganhar a vaga de titular, ou o Andrei, né? Um dos dois será a opção aí para entrar de titular, o mais cotado hoje é o Rômulo, fazendo ali o meio campo com o Zeca mantido mais uma vez, talvez de meia, e também o Juninho, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá e também o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para esse jogo aí
contra o Vitória. Caso o Lisca mude o esquema, a gente vai trazer aqui informações para você, torcedor, ficar bem informado da mudança do time, da mudança tática do Vasco. Deixe nos comentários o que você espera para esse jogo contra o Vitória, se você acha que esse é o melhor esquema, esse esquema de 3 zagueiros, pro Vasco continuar utilizando ele. Eu acho que tinha que tirar o Hernando do time, cara, não tem condições. Improvisa o Léo Matos ali, prende mais o Léo Matos, joga com o Miranda e também o Castanho e o Léo Matos um pouco mais preso, ou volta com o esquema normal, né, o 4-3-3, porque não dá para continuar com o Hernando no time titular do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da venda do jogador Marrone, né? Um jogador que está aí de praticamente saída do Atlético Mineiro, vai jogar num clube lá da Dinamarca, o mesmo clube que defende o ex-vascaíno Evander, e o Vasco pode lucrar uma grana com essa venda, né? O Vasco tem 14% dos direitos ainda do jogador e deverá lucrar cerca de 6 milhões de reais com a venda do jogador. O Vasco que também ficava esperando aí venda de outros ex-jogadores do Vasco, né? O Paulinho, também o Douglas Luiz, o Felipe Coutinho, que parece que vai permanecer no Barcelona, e o Marrone aí, que está no Atlético Mineiro, vai sair para Dinamarca, vai jogar no futebol europeu, e o Vasco pode lucrar essa grana. O fato é de que o Vasco também deve estar esperando alguma proposta por algum jogador também do seu time, né, cara? Tem alguns jogadores aí que parecem que podem chegar a proposta. Quem sabe aí chega uma proposta pro Andrei, o Vasco vende ele, teve o interesse do Red Bull Bragantino, só que parece que esfriou bastante, e o jogador segue na colina. Vamos aguardar, ver se realmente vai aparecer algo interessante pro Vasco vender os seus atletas. E vamos aguardar, ver se vai vir reforço pro time, né, cara? Porque o Lisca pediu 5 reforços e até o momento a diretoria do Vasco não contratou ninguém. Teve esse problema desse jogo aí contra o São Paulo, que meio que abafou aí a necessidade do Vasco de contratações e por isso não se fala mais tanto disso. Na minha opinião, é necessário, extremamente necessário, contratar um meia de criação e principalmente um zagueiro, porque o Vasco tem que subir para a primeira divisão e que esse time aí, meu amigo, tá ficando difícil. Precisa se reforçar e vamos ver aí se a diretoria vai atender os pedidos do técnico Lisca. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, se você acha interessante o Vasco contratar logo, se você acha que seria interessante o Vasco dar mais oportunidade para a base, né? A base do Vasco muito boa, tem muitos bons jogadores, Arthur Salles aí que vem tendo já oportunidades, entre outros jogadores, né? Tem os paraguaios que estão lá na base também, contratou o jogador Tavares lá do Internacional. A gente queria ver esses caras jogando no profissional para ver se eles conseguem aí, quem sabe, ajudar o Vasco também na Série B. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos torcer por dias melhores porque tá difícil e torcer demais para uma vitória do Vasco amanhã contra o Vitória. Precisa vencer para se aproximar do G4. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, saudações vascaínas a todos e tamo junto.